Vamos dar continuamento aqui, irmãos, que eu cortei a mensagem, mas eu vou postar porque o Espírito Santo de Deus me deu a mensagem corretamente, me inspirou nessa mensagem. Então eu não vou postar dois pedaços da mensagem porque eu pausei, mas na hora que eu voltei eu apertei no lugar errado e acabei cortando a mensagem. Então, vamos aqui por 5, continuando 5. Porque todos vós sois filho da luz e filho do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que a igreja do Senhor, ela não é filho das trevas e nem filho da noite, mas filho da luz. Nós, cristãos, somos filhos da luz. Então, nós temos que ter consciência disso e nos alicerçar em cima da esperança da salvação, negar a si mesmo e obedecer a santa palavra de Deus. Vamos para o 6. Não durmais, pois, como os demais, mas vigiarmos e sejarmos sóbrios. Então, o que a palavra fala? Não durmais como os demais, vigiai e sejais sóbrios. Porque, na verdade, o povo que se diz, entre aspas, povo de Deus, os muitos chamados, na verdade eles não vigiam e estão dormindo. E a igreja verdadeira, elas têm que estar com a mente totalmente ligada no Senhor em tudo que vai fazer. Seja no trabalho, seja um passeio, seja o que você for fazer. Esteja com a mente ligada no Senhor e nunca esqueça que você é um homem de Deus. Porque, de repentemente, um deslize seu, o inimigo leva você a fazer coisas que os ímpios fazem. Então você tem que estar inteiramente vigiando e orando. Mas não significa que você não pode acontecer de pecar. Mas se pecar, tem Jesus como advogado. Vigia para não pecar. A Bíblia diz que você tem que lutar todo o tempo para não pecar. Mas se pecar, tem Jesus como advogado. A palavra nos ensina perfeitamente a nós lutarmos todos os dias pela vida eterna na esperança da salvação. Então, vamos aqui para o 7. Porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Então, por que a palavra está falando os que dormem à noite, os que embebedam à noite? Ó, os que dormem à noite, os que embebedam à noite. Porque a palavra fala que o mundo está em trevas, o povo do mundo está andando em trevas. Significado de dia se tornar noite na vida de um ímpio ou de um falso profeta, do injusto, é porque a Bíblia diz que ele anda em trevas, ele não anda em luz. Mesmo estando de dia, durante o dia, mas ele está em treva, porque ele está cego, ele não está vendo nada do mal que está sobrevindo sobre ele. E nós, cristãos, enxergamos o mal que vem sobre a terra e sobre nós. E nós a preparamos espiritualmente para que o Espírito de Deus, que é o Consolador, venha estar conosco nesse momento difícil. Então nós estamos a preparando espiritualmente para os momentos difíceis e ser salvo pela esperança da salvação. Ao 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete, a esperança da salvação. Então, o que a palavra está falando para nós cristãos aqui? Para que nós sejamos o quê? Olha aqui o 8. Tessalonicenses capítulo 5, do verso 8. Olha o que diz o versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Nós que somos do dia, nós que somos da luz, que somos de Cristo, sejamos sóbrios. Está sempre com a mente aberta, sempre entendido dentro da palavra e do Espírito. Sejamos sóbrios. Vestindo-nos da couraça da fé, tendo fé todos os dias, ainda que as coisas parecem estar erradas, estar má, tendo fé, e da
caridade, fazendo sempre a caridade, sempre fazendo bem, e tendo por capacete a esperança da salvação. Capacete. Botar como um capacete a esperança da salvação. Nós temos que ter todo dia dentro de nós vamos ser salvos, a esperança da salvação. Agora vamos para o 9. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a inquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, Ele não designou os seus homens, os seus profetas para a ira. O que é a ira? A ira vai ser a destruição total de Satanás e seus demônios e o anticristo e todos aqueles que não achar escrito no livro da vida. Então ali vai ser o dia da ira do Senhor. Ali o Senhor está derramando a sua ira sobre os maus, os injustos, Satanás, o anticristo e seus demônios. Então nós que somos cristãos, estamos nos preparando para nós escaparmos da ira do Senhor, que está muito perto de ser colocada na terra. Então, amados, o Senhor não designou a sua igreja para o dia da ira. Olha aqui, ó. O que o Senhor está dizendo aqui, ó? Porque Deus não designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja do Senhor tem que entender que Deus não designou ela para a ira. O que significa? Deus designou para fazer a sua obra, amar o próximo, fazer o bem, estar com o capacete da fé, da esperança da salvação, para o dia da salvação e não o dia da ira. Mas infelizmente, entre aspas, os homens que se dizem de Deus está trilhando o caminho que conduz à ira do Senhor. E nós cristãos, pelo conhecimento da palavra, a qual, através do Santo Espírito de Deus, nos dá o entendimento e nos mostra o caminho a qual nós devemos andar nessa terra e dentro da sua palavra para desviarmos da ira do Senhor. Nós temos que desviarmos da ira do Senhor. Vamos para o 10. Que morreu por nós que vigiarmos, quer durmamos, vivemos juntamente com Ele. Então o que a palavra está dizendo? Jesus morreu por quê? Que morreu por nós. Jesus morreu por nós. Para que quer vigiarmos, quer durmamos, vivemos juntamente com Ele. Em momento em que nós estamos vigilantes, nós estamos com Ele. E no momento em que dormimos no nosso leito, também estamos com Ele. Nós temos que ter uma vida com Deus, para que essa vida que nós andamos com Deus traz a esperança da salvação pelo Teu Santo Espírito e traz também a confiança de que quando nós durmamos com o Senhor. Quando vigiamos com o Senhor. Em todo o tempo da nossa vida estejamos com o Senhor. Então, amados, a palavra de Deus, ela nos ensina e nos capacita para que nós venhamos executarmos exatamente o que eu estou passando para vocês aqui hoje. Então, vivemos juntamente, ó, e olha mais aqui, ó. Vigiamos e que durmamos. E vivemos juntamente com ele. Então nós temos que entender que nós vivemos hoje juntamente com Cristo, mesmo estando na terra.
nós vivemos juntamente com Cristo mesmo estando na terra, porque nós somos separados para Deus, nós somos nazireu de Deus. Vamos para o 11, o último versículo. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, a Bíblia manda nós exortarmos uns aos outros e edificarmos uns aos outros, como também o fazeis. Então, a Bíblia manda pregar uma palavra de exortação a uns aos outros, para que você venha entender e reconhecer que a palavra é de Deus, que ela é a palavra salvadora da sua vida, do seu filho, da sua família, e venha renunciar ao pecado ao qual você está andando, e venha consertar com Deus se você estiver andando errado com Deus, para que você não perca a salvação. O intuito da morte de Jesus e da palavra é te salvar e me salvar. Mas cabe você e eu nos escolhermos qual caminho devemos seguir. Se é o caminho da verdade e da obediência, ou se é o caminho do engano e se rebentar no dia da ira do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor me deu para mim e para você. A paz do Senhor para os irmãos, que Jesus abençoe a todos. E eu vou postar a primeira pregação, o 1, e a segunda, 2. Vou botar o número 2. Porque eu errei aqui, parei a mensagem. Errei não, fui atender uma pessoa e parei a mensagem. E aí cortou o vídeo. Mas eu não posso deixar de postar esse vídeo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.